E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí uma situação sobre este notebook que está aqui na mesa, que é um Acer Nitro 5, tá? Esse notebook eu já trouxe aqui anteriormente no canal, que é de um cliente meu, só que na época eu trouxe que ele estava com um problema na carcaça e tinha que trocar também as dobradiças. Na época eu encomendei no AliExpress, fiz a troca e postei no canal. Porém, ele voltou para mim com outros problemas e o cliente também queria fazer um upgrade nele. Então galera, nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma situação que aconteceu nele, onde eu fiz algumas verificações, porque ele estava ligando e desligando. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje com esse notebook aqui. Então caso você tenha um Acer Nitro 5 exatamente desse modelo ou outro parecido, ou qualquer outro notebook, de repente isso pode acontecer também com você, talvez esse vídeo possa te auxiliar. A questão principal dele é que ele estava ligando e desligando. Então é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, o que eu fiz para solucionar o problema. Então se você já gostou, não se esquece aí de compartilhar, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto, que isso ajuda muito aqui o nosso canal, tá bom? Bom, então vamos lá para a mesa, vou mostrar, falar alguns detalhes, o que estava acontecendo e quais serão os upgrades que eu vou fazer nesse cara aqui. Então bora lá. Bom galera, então vamos lá. Eu já deixei ele aqui aberto, tá? Para adiantar o vídeo, já vou fazer algumas explicações aí para vocês do que estava acontecendo com ele. Então se o seu caso é parecido, talvez esse vídeo possa te auxiliar, tá bom? Bom, então pessoal, primeira coisa, quando esse cara chegou para mim, agora desta última vez, o cliente dizia que ao ligar o notebook, ele piscava, acendia o teclado 3 vezes e desligava. Então isso foi como ele chegou para mim. Então o primeiro teste que eu fiz, obviamente, é da fonte de alimentação. Verifiquei com o multímetro e ele estava lá dando os 19,5 volts, que é o que o equipamento exige. Então a fonte já foi descartada, não era o problema de fonte. O segundo, pessoal, que eu costumo fazer é nesse cara aqui, ó, no DC Jack. Tá? Então eu fiz um teste com o multímetro para saber se ele estava recebendo também os 19 volts. Fiz o teste também na escala de diodo, com a polaridade invertida, para saber se não tinha nenhum problema nesse cara. Também não. Lembrando que esse DC Jack aqui não é soldado na placa-mãe, tá? Esse daqui é aquele de soltar, que ele vem através aqui de um chicote e é ligado aqui na placa-mãe. Então o outro teste que eu fiz foi o seguinte, eu desconectei aqui a bateria, tá? Eu desprendi aqui da placa-mãe para cortar a energia, coloquei aqui a fonte de alimentação e fiz uma medição aqui nesses terminais, junto à placa-mãe, para saber se a placa estava recebendo os 19 volts e também estava ok. Porque muitas das vezes esse DC Jack dá problema e às vezes só a troca dele já resolve. Bom, também não foi o caso. Como eu já tinha que desmontar ele, fazer uma limpeza geral, trocar pasta térmica, também já fiz esse processo, já aproveitei, desmontei aqui. O dissipador dele aqui é muito bom, por sinal, tá? Ele conta com dual fan. O sistema de arrefecimento dele é muito bom, tem aqui os heat pipes na parte de baixo. Então fiz a troca também da pasta térmica e já coloquei de volta no local. Bom pessoal, quando o notebook não liga por algum motivo, se a gente verificou algumas tensões iniciais, tensão primária e tudo mais, e está chegando corrente, geralmente quem aí tem que dar vídeo para o seu computador, claro que se não for a placa de vídeo queimada, é a sua memória RAM. E o que eu percebi foi o seguinte, não com esta memória, mas com a anterior, ela estava no slot de baixo. Então no slot de baixo ele acendia 3 vezes e não ligava. Já no slot de cima, ela ligava, não dava vídeo, mas o teclado ficava sempre ligado. Ele não desligava o computador. Tá? E aqui, pessoal, as ventoinhas não startavam. Tá? Dava o primeiro start, na verdade, tá? E depois parava e não ligava mais. E aí sim, através de alguns testes, eu fui detectar que o problema era memória RAM. Então fiz um teste nos 2 slots, cada slot me dava um comportamento diferente, porque como eu disse, esse tipo de problema ele pode estar relacionado ao DC Jack, como eu falei, ou um curto na placa-mãe, ou a memória. Então nesse caso foi algo um pouco mais simples e até melhor, que tem um custo menor inclusive. Então resolvi comprar uma memória RAM, um modelo novo, que é esse daqui também de 8 GB, frequência de 2666 MHz, do tipo DDR4. E aí eu resolvi o problema. E aí já juntando com o upgrade que eu iria fazer,
Obviamente eu tirei aqui o HD, que é esse aqui que está aqui fora. Esse HD aqui já estava um pouco lento, é um HD de 1 TB que já vem nele. Inclusive isso é uma coisa que eu achava que nem tinha que vir HDs convencionais, ainda numa máquina dessa que custa caro. Já deveriam colocar pelo menos um SSD de 120 GB, mas enfim, veio com esse HD, então o upgrade inicial vai ser fazer a troca do HD por este SSD. Então o cliente mesmo comprou, aqui da marca Kingston, de 480 GB, que já está o suficiente para ele. E o HD que saiu, eu fiz o backup, vou fazer a formatação dele e passar para esse cara aqui, ó. Né, que eu sempre aconselho aí aos clientes, quando retirar um cara desse aqui da máquina, se ele ainda estiver com a saúde boa, colocar aqui numa case como essa para transformá-lo em HD externo, para você aí armazenar os dados, né, os arquivos pessoais e desafogar o seu novo SSD. Então no SSD vai ficar somente o sistema operacional e os programas. E todas as bagaças que estavam ali, documentos pessoais, vão ficar como HD externo. Inclusive esse modelinho aqui é bem legal, ó. É um modelo de acrílico, tá? Ele é só encaixado, você coloca aqui o seu HD e aí você pode usá-lo aí bonitamente como um HD externo, tá? Então se você pretende fazer um upgrade, saiba que você pode usar esse cara como HD externo, que é o que eu recomendo para quem faz. Então pessoal, eu vou fazer a formatação, vou instalar o Windows 10 aqui e depois eu volto para a gente fazer alguns testes, como sempre, né, de verificação de leitura e de escrita desse cara, saber se está tudo ok. Mas eu já testei, é claro, o problema era a memória, já foi resolvido e agora é só a gente fazer aquele upgrade. Então se você tem esse modelo, está acontecendo algo parecido com isso, então primeiro certifique-se, começando pelo DC Jack, depois aqui a memória, tá? Caso não seja nenhum dos dois, aí com certeza pode ser um problema na sua placa-mãe, algum circuito interno que pode estar em curto, ok? Então vou fazer ali a formatação e volto na sequência para mostrar as configurações, processador, placa de vídeo, tudo funcionando bonitinho e vamos ver se o problema foi resolvido. Bom galera, então aqui ele já formatado, tá? Já coloquei lá o SSD de 480 GB e aqui os programinhas para a gente fazer alguns testes e verificar algumas coisas. Então primeiramente aqui no Crystal Disk Info, como vocês podem notar, trata-se de um Kingston de 480 GB, então é um bom SSD, é uma marca bem reconhecida. Aqui ele está saudável, 29 graus, todos os atributos ok. Trata-se de um SSD novo, apenas 6 vezes ligado, com 2 horas de uso, tá? Aqui estão as tecnologias deles, o que é suportado, os recursos. Aqui do lado direito, com o CPU-Z aberto, nós temos então que é um Core i7 7700HQ, então um i7 de 7ª geração. Ele tem aí seus 45 watts de TDP, tecnologia de 14 nanômetros. Aqui temos as instruções mais abaixo, todas essas daqui. E aqui trata-se de um processador de 4 núcleos e 8 threads, tá galera? E aqui na outra aba, para a gente também poder confirmar, aqui na questão da memória, que era ela o problema deste notebook, agora já resolvido, então ela está trabalhando em single channel, apenas com um pente de 8 GB. Lembrando que esse modelo ele pode chegar a 32 GB, colocando 2 pentes de 16 GB cada um. E ele também trabalha aqui a 2666 MHz. E com relação à placa de vídeo, esse modelo do Acer Nitro é uma GTX 1050 de 4 GB que consegue rodar vários jogos aí da atualidade também. E com certeza agora com o SSD o arranque dos jogos ficará muito melhor. E aqui pessoal, para a gente também fazer um teste no SSD, eu vou dar aqui um all para que ele faça um teste sintético, tanto de leitura e de escrita. Vamos ver o quanto que ele consegue aí chegar, lembrando que está conectado aqui a porta SATA 3, e com isso então ele deve chegar até no máximo 600 MB por segundo. Então vamos aos testes e eu volto na sequência. Aqui então galera, finalizados os testes, então veja que na leitura ele fez 552 MB por segundo e na escrita 462. São ótimas taxas, tá pessoal? Lembrando sempre que eu costumo dizer nos vídeos que aqui trata-se de um teste sintético. Isso aqui claro que pode ter uma alteração durante o uso na real com arquivos e programas, porém é uma boa taxa mesmo no teste sintético, tá? Então com certeza que o problema do notebook foi sanado, tá? O problema dele então
de ligar e desligar durante 3 vezes aí, era um problema de memória, mas lembrando que também poderia ser um problema relacionado ao DC Jack ou até mesmo curto em placa-mãe, que é comum acontecer esse tipo de coisa de ligar e desligar. Pelo menos nesse caso foi resolvido trocando a memória. E aqui, como disse, ó, aquela casezinha, né, o HD que estava dentro dele agora se tornou um HD externo. Aqui a case é bem bonitinha, ó, como eu disse para vocês, é uma case de acrílico, então ela mostra aqui, ó, fica bem legal, transparente, né? Lembrando que também ela é 3.0, o conector aqui USB também é 3.0, então a gente tem uma velocidade muito melhor do que se fosse uma 2.0. Então aqui agora eu vou fazer a formatação dele, deixar limpo para que a gente possa colocar somente os arquivos pessoais e deixando então o SSD aqui só para os programas e para o uso do Windows, tá bom? Então pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, o Acer Nitro 5 com o i7 de 7ª geração. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também entre para o grupo do WhatsApp que segue o link na descrição. Então vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!